Olá, eu sou Alberto Bernardi, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e vou conversar com vocês sobre o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, o ILP. Os sistemas de integração são estratégias para a produção sustentável, integrando atividades agrícolas, pecuária e florestal na mesma área, na mesma safra, em cultivos consorciados, sucessão ou rotação. Busca os efeitos sinergísticos entre os componentes do agroecossistema, buscando também a valorização do produtor, do técnico, a adequação ambiental e a viabilidade econômica desses sistemas integrados. O ILPF tem como objetivos recuperar ou reformar pastagens degradadas, recuperar a fertilidade do solo, melhorar as condições físicas e biológicas do solo, produzir pasto e forragem para alimentação animal na época da seca, produzir carne, grãos e madeira na mesma área, reduzir as infestações de doenças, pragas e plantas daninhas, reduzir os custos das atividades agrícolas e pecuárias, diversificar e estabilizar a renda do produtor. São diversas combinações que são possíveis. E hoje eu vou detalhar um pouco mais o ILP, que são os sistemas agropastoris, ou a integração lavoura-pecuária, onde eu tenho a cultura anual na época do verão, em rotação com a pastagem. Nós temos outras modalidades, que aqui no caso é o Lavoura Floresta, o ILF, é um sistema silvio-agrícola. Nós podemos ter também o silvio-pastoril, o IPF, o sistema pecuária floresta, onde eu tenho pasto arborizado. E eu posso ter ainda o sistema mais complexo, mais completo, onde eu tenho culturas anuais em rotação com pastagem e num ambiente arborizado ainda. Mas nós vamos hoje tratar desse primeiro sistema, o ILP. Vamos detalhar um pouquinho mais as componentes desse sistema. Quando fizemos uma pesquisa com produtores que estão adotando os sistemas de integração, nossa equipe visitou diversas propriedades que já adotavam sistemas integrados. E para aquelas propriedades que estavam adotando os sistemas ILP, foi perguntado qual o objetivo da adoção desses sistemas. E a grande maioria deles, os que estavam adotando os sistemas de lavoura e pecuária, estavam buscando uma forma de reformar a pastagem, trazer mais qualidade para o pasto. A preocupação também desses produtores mostrava que eles estavam buscando a produção de alimentos para a seca e uma forma também de diversificar a renda da propriedade. Outro grupo de produtores que foi visitado e foi questionado qual o objetivo de adoção eram os que estavam fazendo o sistema silvio-pastoriz, o IPF, onde eu tenho pastagens arborizadas. E a grande maioria deles, olhem só, 88%, buscavam uma diversificação da renda. E também uma grande porcentagem, uma melhoria na qualidade da forragem e até pensando em conforto térmico para os animais. Para eu implantar sistemas de integração na minha propriedade, eu tenho que observar alguns requisitos, principalmente quando eu estou buscando esse objetivo de renovar ou reformar pastagens. O primeiro deles é observar e conhecer as questões de solo, clima, topografia da minha propriedade. Porque se eu for entrar com uma cultura anual, que exige um pouco mais de mecanização, eu tenho que ter algumas condições para que eu possa fazer isso. O acesso a insumos, né, e o escoamento dessa produção também tem que ser considerado.
a disponibilidade de recursos financeiros, acesso ao crédito, uma vez que vai ter que ter um investimento nessa propriedade. E a infraestrutura disponível, máquinas, equipamentos, energia, possibilidade de armazenamento dessa produção também tem que ser considerada. E se há técnicos com conhecimento para transmitir para o produtor e dar aquele suporte na hora da implantação, porque são sistemas mais complexos que exigem um maior conhecimento de agronomia, de zootecnia e também da exploração florestal. Verificar se existe disponibilidade para parcerias, para arrendamento, terceirização, utilizando essas formas para otimizar a implantação dos meus sistemas. E se há assistência técnica disponível habilitada para trabalhar com sistemas integrados naquela região, ou na associação que faz parte o produtor. Muito se pergunta qual é a principal cultura que eu devo utilizar. Existem diversas oportunidades. Tem exemplos de ILP, de integração, sendo feitos com soja, com milho, sorgo, algodão, feijão, arroz, até girassol, como cultura principal. Isso, de novo, depende do mercado, depende da região, da infraestrutura da propriedade. Quando a gente está pensando também na forrageira, para que faça essa rotação com a cultura principal, algumas características devem ser observadas, né? Primeiro, se é uma forrageira de fácil propagação e tem sementes disponíveis, né? Se essa forrageira tem uma alta produção de biomassa, porque nós queremos justamente uma cultura que cubra o solo, que produza um sistema radicular profundo, certo? Mas que também tem algumas facilidades, por exemplo, na dessecação, pensando já numa etapa seguinte, onde eu posso utilizar aquela forrageira como palhada para o plantio direto. Se eu estiver trabalhando com árvore, se há uma tolerância ao sombreamento, por exemplo, se ela tem um crescimento inicial lento, porque dependendo da modalidade que eu for semear, eu posso estar estabelecendo uma competição com a cultura anual, que eu devo priorizar. E também a rusticidade, a adaptação dessa cultura aos solos, né, que eu estou trabalhando. Se for uma área de reforma de pasto, eu vou ter um solo talvez com uma fertilidade ainda baixa, não foi construída, e eu preciso de uma forrageira que seja bastante rústica e adaptada àquelas condições. Mas é só a braquiária que funciona? Ou o pânico também? E quais as outras opções de espécies para cobertura do solo que eu tenho? Já foi feito muito trabalho mostrando os benefícios de diversas plantas forrageiras para fazer essa cobertura do solo, para fazer essa adubação verde. Então, são espécies de gramíneas, de leguminosas, e existem muitas opções que eu devo conhecer, testar para a minha região, principalmente com base no clima, porque se eu tiver o clima aqui do Brasil Central, onde eu tenho um inverno mais seco, eu preciso buscar uma estratégia de que essa planta se estabeleça rápido e seja resistente para passar aquele período de inverno, um período mais seco, vegetando. E se for uma condição de inverno um pouco mais chuvoso, eu também tenho outras opções, já aí pensando mais na região sul do país. Mas são várias espécies. Então, para mostrar que não preciso me concentrar e destinar todo o meu esforço para plantar as braquiárias. Eu posso também lançar mão de outras espécies para fazer essa rotação. Quando nós pensamos na implantação desse sistema de integração lavoura-pecuária, diversas modalidades de implantação podem ser adotadas. Pode ser uma pré-semeadura a lanço, uma pré-semeadura na linha,
semeadura simultânea da cultura anual e da forrageira, uma semeadura defasada, plantando primeiro a cultura anual e, na sequência, a forrageira, ou pode ser uma semeadura em sucessão. Eu planto a cultura anual, colho, e aí, na sequência, entro com essa planta forrageira. Se nós fizermos uma linha do tempo do desenvolvimento desses sistemas integrados no Brasil, nós vamos observar que os primeiros trabalhos, os primeiros registros de utilização desses sistemas integrados ocorreram lá na década de 80, quando esses sistemas foram utilizados, por exemplo, a abertura de áreas, né, para recuperação de pastagem, e o principal sistema, nesse caso, era o sistema barreirão. Nos anos 90, esse conceito de rotação lavoura-pasto, buscando os efeitos sinergísticos, avançou bastante, e algumas opções de rotação foram surgindo. Se a gente avançar um pouquinho mais, no início dos anos 2000, começaram a surgir, então, os sistemas em que eu tinha forrageira em rotação com a cultura anual, pensando num duplo propósito, ou seja, para pastagem, para servir de pastejo aos animais, ou também como uma espécie para gerar massa seca para fazer plantio direto, né? E avançando um pouco mais ainda na linha do tempo, no início dos anos 2010, começou-se a trabalhar com o conceito de inclusão do componente florestal, certo? E aí vieram conceitos como boi safrinha, pasto safrinha, adaptação de diversos sistemas, e aí começaram a surgir os sistemas mais regionalizados, com diferentes variações, diferentes adaptações para cada região. E agora vamos detalhar alguns desses sistemas. O primeiro deles, o inicial, é o sistema barreirão. Ele é um consórcio de arroz com pastagem. Foi o sistema utilizado assim, no início, né? O sistema pioneiro para recuperar ou reformar áreas de pastagem degradada. Esse sistema preconiza a incorporação de corretivos e fertilizantes no solo, utilizando grade aradora, arado de evécuo, para fazer uma correção química e também física desse solo, uma vez que, se houvesse camada de compactação, essa camada era quebrada justamente com esse preparo mais profundo. Essa é a referência do descrição desse sistema barreirão, onde pode ser consultado para pegar mais detalhes, mais aprofundado, o conhecimento um pouco mais profundo sobre o sistema pioneiro, né? Essa tecnologia era utilizada, então, para recuperação e renovação de pastagem, utilizando essas culturas anuais. Só o arroz? Não, pode ser o arroz, no caso que é arroz de terras altas, né? O milho, o sorgo, o milheto, consorciado com gramíneas. E no caso, se usava muito as braquiárias, mas também andropógon, e em alguns casos podia utilizar o pânico. Não adotava nenhuma medida para reduzir a competição entre as forrageiras com as culturas anuais. E em algum momento podia gerar uma redução dessa produção de grãos por causa dessa competição. Mas a cultura anual perdendo um pouco, produzindo menos, mas assim mesmo, o solo corrigido, aquele resíduo de adubação que estava ali, estimulava a produção de forrageira. Então, a produção do pasto, na sequência, compensava qualquer quebra de produção. Um sistema bastante interessante, que foi bastante adotado e ainda tem bastante potencial para utilização. Então, as receitas da produção de grãos visavam custear as despesas para a renovação da pastagem.
O outro sistema que surgiu já no início dos anos 2000, o sistema Santa Fé, que é o consórcio de culturas de grãos, especialmente milho, mas pode ser também sorgo, milheto, arroz, com forrageiros tropicais, e principalmente as braquiárias, que estão descritas como o gênero Urocloa, é a nova denominação do gênero braquiária, em áreas de pastagem com solo parcial ou totalmente corrigido. Então vejo que isso daqui já é uma evolução, já estava se preconizando a utilização disso em solos com fertilidade do solo já construído, uma melhor fertilidade do solo. Essa é a referência sobre o detalhamento desse sistema, que pode ser consultado para conhecer melhor os detalhes do sistema Santa Fé. O objetivo era a produção de forrageiras para intersafra, além de palhada em quantidade e com boa qualidade para o sistema plantio direto, para a cultura anual que viria na sequência. Um sistema bastante interessante, que teve e ainda tem um grande uso na região, especialmente do Brasil Central. Algumas outras variações do sistema, por exemplo, como o sistema Santa Brígida, também foram surgindo, que seguia também essa ideia da integração utilizando o plantio direto, com inserção agora de adubos verdes, algumas culturas de leguminosa, por exemplo, um guandu, juntamente com a cultura do milho e da pastagem. Então, além das gramíneas, também introduzia uma leguminosa nesse sistema de consórcio. Aqui também a publicação que traz o detalhamento desse sistema. As vantagens desse sistema é justamente essa diversificação de palhadas para o plantio direto, melhoria da qualidade das pastagens, enriquecimento da silagem com uma proteína verdadeira. Essa leguminosa, então, trabalhando para melhorar a qualidade dessa forragem produzida. E um sistema muito interessante que também tem uma boa aceitação e com essas vantagens que ele traz, né? Um outro sistema que tem bastante utilização é esse sistema São Mateus, que é um modelo de integração lavoura-pecuária para a utilização de solos arenosos, né? Principalmente aí foi pensado para a região do Bolsão, do Mato Grosso do Sul e a região oeste do estado de São Paulo. Regiões onde a gente tem pastagem, um solo bastante frágil, e que esse sistema pode trazer algumas vantagens, né? Aí a referência com os detalhamentos sobre esse sistema. E como ele funciona? O princípio é a antecipação da correção química e física do solo na área de pastagem. Para o cultivo de soja em plantio direto na safra seguinte. Uma ideia, então, de amortizar os custos da recuperação dessa pastagem. Esse sistema proporciona, então, diversificação de atividades, né, com a introdução do cultivo de grãos numa área de pastagem. E esse esquema mostra como esse sistema funciona. Eu tenho uma área de pastagem degradada, onde eu vou fazer, então, a correção química desse solo, fazendo incorporação de calcário, fazendo aplicação de adubo, como uma forma de estimular aquela pastagem degradada a produzir mais biomassa. Essa pastagem vai ser conduzida por uma safra, e na safra seguinte eu vou dessecar para entrar com soja em plantio direto. E aí eu passo 2 anos com essa pastagem, também não é um modelo fechado, isso é um exemplo. No final do segundo ano eu já posso retornar com essa pastagem, uma vez que está tendo já uma queda da qualidade dessa forragem. Então é um ciclo que se inicia com o melhoramento da pastagem, introdução da soja, e aí eu faço essa rotação a cada 2 anos, retornando com a soja.
uma cultura mais exigente, que eu faço toda uma correção do solo, adubação, para produzir mais grãos, mas que o efeito residual e principalmente aquele nitrogênio fixado pela soja vai beneficiar a minha pastagem que vem na sequência. E o sistema ILPF, que é aquele sistema completo, onde eu tenho a introdução das árvores, também avançou. E vai haver um módulo específico para tratar dos sistemas ILPF, onde todo o detalhamento desse sistema vai ser mostrado. Uma alerta que a gente tem que fazer é que não existe um sistema ideal e adequado para todas as situações, certo? O produtor e o técnico têm que conhecer essas possibilidades, mas também tem uma flexibilidade para ajustar dependendo da condição de solo, de clima, de mercado, de infraestrutura e também de recursos disponíveis, como nós já mostramos. Então, não são modelos prontos que se adequam a qualquer situação que nós estamos mostrando aqui, mas sim opções para que o produtor e o técnico possam fazer as suas adaptações e buscar a melhor alternativa para a sua realidade. Era isso que eu queria mostrar nesse módulo sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária.